Bom dia, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para iniciar a Escola Bíblica 24 horas. Hoje, dia 10 de dezembro de 2024, hoje é terça-feira. Então, irmãos, estamos aqui para fazer um resumo de tudo que já enviamos hoje como Escola Bíblica para nossos grupos de WhatsApp que recebem ensinos bíblicos em áudio todo dia. Então, o tema que estamos analisando é o meu exame como obreiro. Deus pede para nós nos analisarmos que obra estamos fazendo na terra, que tipo de ações estamos fazendo na terra. Então hoje é o número 2, ou melhor, segundo resumo que a gente está fazendo. O primeiro foi ontem, o segundo foi hoje, dentro desse tema, meu exame como obreiro. Então, para essa segunda parte de hoje, que vai ser em 2 vídeos de 30 minutos cada, porque tem muito para falar do tema de hoje, que não falamos lá na escola em áudio, vamos tratar aqui. Então, nessa parte número 2, vamos tratar do que Paulo fala em segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 14. Amém? Então, o que vamos falar aqui, irmãos? Vamos primeiro tratar do alerta de Paulo nesse texto e vamos ver qual é a obra que Deus espera de nós. Amém? Que a Bíblia diz que Ele vai pagar cada um segundo suas obras. Apocalipse 22, 12. Então, dentro do planeta Terra tem 2 grupos praticando certos tipos de obra, ou melhor, ações. E Deus gostaria de ver pessoas praticando as ações porque receberam de Deus orientações, ensinos, alertas que estão na Bíblia, que fazem com que essas obras, agora de quem anda baseado em leis bíblicas, tenham um comportamento diferente e que por isso vão ganhar coisas maravilhosas de Deus. Que os que não querem esses conselhos da Bíblia, estão rejeitando esses conselhos bíblicos, então infelizmente estão fora. Por isso a igreja tem que avisar, o cristão tem que avisar, ensinar um ao outro, falar aí na sua casa. Então vamos ver o que vamos estudar hoje sobre a questão das obras. Carta de Paulo a Timóteo, segunda carta, no capítulo 4, no verso 14, diz, vou ler na minha Bíblia, na tradução mais antiga de Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original, se lê assim: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu também guarda-te dele. Porque resistiu muito às nossas palavras. Então Paulo está escrevendo para Timóteo. Paulo está agora em outro país, escrevendo para a Ásia, onde hoje é Turquia, onde na época havia uma cidade chamada Éfeso, onde na época Paulo antes evangelizou, e agora Timóteo estava ali como missionário, como pastor, liderando ali a igreja, e ele diz, olha, cuidado com o homem que está aí na tua cidade, o nome dele é Alexandre, o latoeiro, ele me causou muitos males, mas Deus vai lhe pagar segundo suas obras. Ou melhor, o tempo vai passar, o tempo está passando, ele pensa que não vai acontecer nada, mas caso ele não se arrependa,
não se torne um cristão, Deus vai pagar segundo suas obras, porque ele está num pecado continuado, não se arrepende jamais, ou melhor, ele continua fazendo isso. O que ele continua fazendo? Lá em Atos 19, 33, trata-se desse Alexandre, do tempo que Paulo estava lá evangelizando, e ele perseguia Paulo. Por quê? Porque Paulo pregava que só havia um Deus, e que o único Deus verdadeiro não aceita que ninguém utilize-se de religiões onde colocam deuses, estátuas, principalmente vendam isso para os outros, para inserir cada vez mais esse tipo de coisa na vida dos outros. Ele, Alexandre, chamado de o latoeiro, é chamado de o latoeiro porque ele fazia estátuas de uma deusa Diana e vendia e ganhava dinheiro. Ele se sustentava só com isso. Paulo está dizendo que isso, irmão, ia pagar, ele ia receber muitas recompensas terríveis depois, porque Paulo estava tentando avisar ele, e ele querendo se beneficiar com o dinheiro, e também apaixonado pela idolatria com a deusa Diana. Então ele rejeitava as pregações de Paulo, perseguia, porque também quer se beneficiar com o mal que ele está produzindo para ele e para os outros. E o projeto do cristianismo é avisar: Deus vai pagar a cada um segundo sua obra, porque existe o obreiro que faz o mal, está fazendo a obra para o mal, para prejudicar a si mesmo e os outros, principalmente aí inserindo uma religião satânica, que ele não quer parar de inserir essa religião que Deus detesta, que por ela Deus vai cobrar quem faz isso. E existe outro grupo que está dizendo: irmão, bora abandonar isso, bora servir a Deus, bora atender o que Deus fala, porque é melhor para nós. Nós vamos ganhar recompensa por abandonar a idolatria, ganhar dinheiro para não produzir o mal nos outros. Então essa é a história do latoeiro. Mas o que eu quero falar para você é que tem áreas da nossa vida em que a gente, quando não éramos servos de Deus, porque não conhecemos a verdade bíblica, praticávamos o mal por causa disso, pela ignorância bíblica, e agora a gente vem para ter um comportamento bondoso, amoroso. Então, mas muito de nós, irmãos, vem fazer o mal e continua fazendo o mal. E o que é isso? Está na igreja cantando e orando, mas continua fazendo o mal, perseguindo, odiando, se vingando, roubando, traindo. Por aí diz: sou cristão, vou para o céu, vou ganhar um monte de recompensa. Não, fazendo o mal não, tu vai ser pago segundo tuas obras. Por isso que nós estamos dizendo, o tema é meu exame como obreiro. Qual é o obreiro que eu sou? Qual o tipo de serviço estou realizando todo dia, em mim, através de mim, para os outros? Bem, então aqui nós vamos ver alguma coisa que não falamos lá na escola em áudio, tá bem? Primeira coisa, irmão, Mateus 13, 49, olha o perigo da gente viver no mal e não se arrepende, como aquele latoeiro que fazia coisa da Deus Diana e fazia era perseguir. Quando alguém dizia: pare, você está errado, venha ser um cristão, um imitador de Cristo, atenda às leis, que ele vivia perseguindo. Então, primeira coisa aqui, ó, a Bíblia diz que um dia Deus vai fazer uma separação, os bons e os maus, os justos e os maus. E os justos Ele vai lançar na fornalha ardente. Quem disse foi Jesus, não fui eu. O papel do pregador é apenas repetir o que está escrito na palavra.
porque há 2000 anos atrás Jesus pregou isso para Israel, e ele mandou que esse evangelho fosse pregado no mundo inteiro, até o dia do fim. Qual é o dia do fim? Esse daí é o dia do fim desse texto aí, irmão, de Mateus 13:49, que Deus um dia vai ser o juiz da humanidade. Os maus e os justos estarão duas multidões. O justo vai ganhar multidão de recompensa eterna, só coisa boa de Deus. E os maus, não, eles vão para o castigo eterno, diz a Bíblia, um lugar de fogo eterno, sofrimento eterno. Também está lá no Apocalipse 20, no verso 10, diz: e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. A igreja tem que falar, tem que avisar que tem esses dois grupos. Mas quem são os justos? O justo, irmão, era aquele que um dia também estava nessa estatística terrível de praticar maldade, como eu. Eu não nasci no lar cristão. Eu também me vingava, eu também atirava de revólver, eu também já atirei para matar muitos. Porque era um policial, quando eles vinham atirar em mim, eu tinha que atirar primeiro nele. Ou então eu não estava aqui nesse momento. Então, muitas vezes eu tive que atirar para matar. Por quê? Porque esse é o papel do policial. Eu vivi minha vida inteira na Polícia Civil do Maranhão. E de lá que eu saí para cá. Então presta atenção. Os maus, quer dizer, aquele que faz por maldade, que a polícia atirar nos outros nem sempre é maldade, ele está se defendendo e defendendo a sociedade, até a própria lei do país manda fazer isso. Legítima defesa sua e de outrem, isso é lei, então ele tem que atirar, a polícia é para isso. Então olha só, mas outras coisas de maldade eu também fiz. Se fosse morrer por lá nesse tempo, eu estaria um dia nesse julgamento aqui, eu ia receber recompensa pelas minhas obras de maldade. Mas um dia alguém pregou para mim, e eu disse: eu quero essa chance que meu Deus está me dando. Isso é, irmão, um favor imerecido. Isso aí é graça, diz a Bíblia, quer dizer, eu não mereço, mas Ele decidiu me dar. Ele quer dar para todos os maus. Quando Cristo veio, o mundo todo, todo mundo era perverso, não tinha nenhum bonzinho. Mas Ele decidiu buscar os maus para poder perdoar, transformar, libertar, mudar o coração e utilizar eles para ajudar os outros, dizendo: olha, eu também era assim, agora sou nova criatura. Deus me mudou, me transformou. Foi o cristianismo que me cristianizou, pelo que está aqui, ó, nas leis da Bíblia. Então um dia vai ter essas duas multidões, os bons e os maus, quer dizer, os cristãos que são imitadores de Cristo e que foram chamados por Deus aí de justos. Justo quer dizer justificado, perdoado. Me arrependi do meu pecado, não quero mais viver assim, Ele me perdoou, pronto, eu sou chamado agora de justificado por Deus, perdoado por Deus. Agora eu tenho leis bíblicas que me direcionam, então agora eu vou viver direcionado pelos padrões de justiça deste livro que Deus exige. Pronto. Então um dia os justos vão receber grande recompensa e os maus não. Os maus vão para o sofrimento eterno. Então o que adianta agora eu ter dinheiro, ter fama, ter perfume, ter um terno de R$1 bilhão, um carro blindado de R$1 trilhão, eu ter as fazendas lotadas de boi e morrer como malvado? Que adianta eu ser um político, que meu nome está no topo da política, mas se eu morrer hoje em um acidente de carro, morrer como malvado, vou enfrentar esse julgamento, viu? Onde morreu já está separado, morre já está separado onde vão estar os maus. Então, olha o que Jesus fala aqui na Bíblia, no livro de Mateus, quando ele chegou, no capítulo 7, no verso 11, ele diz para os discípulos: se vocês que são maus
sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai que está no céu. Olha o que ele está dizendo: vocês são maus. Eu vim aqui para a terra porque vocês são maus. Por isso chamei vocês para serem meus discípulos, porque a natureza de você é perversa. Tu tem uma natureza maligna que habita em ti, ou melhor, se tu não te libertar do diabo que está te usando, quando você não tinha Deus na sua vida, essa maldade cada vez te leva para longe de tudo que Deus tem para te dar. Aí Jesus disse: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai que está no céu. Quer dizer, Deus está dizendo: olha, eu quero dar para meus filhos. Mas o mundo também está dividido entre filhos de Deus e filhos do diabo. Em 1 João 3,10 diz: essa é a diferença entre filho de Deus e filho do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, e quem não ama seu irmão não é de Deus. Então, são dois blocos também separados. O cristianismo vem me fazer filho de Deus. Eu tenho o DNA de Deus, porque agora eu vou adotar os ensinos bíblicos em mim. Não quero mais a maldade, rejeito a maldade em mim e vou viver como um filho dele. Enquanto o mundo está gerando filhos para a maldade, às vezes o pai faz coisa nojenta dentro de casa, está ensinando seu filho a gerar seu filho para o mal. Por exemplo, o telefone toca na tua casa, aí outra pessoa pega, tu está lá perto dele, aí diz: eu quero falar com o irmão Wagner. Aí eu digo: diga que eu não estou, diga que eu não estou, diga que eu já saí. Aí o filho lá que atendeu diz: olha, papai já saiu, e eu estou bem perto. Olha, papai não está em casa, e eu estou bem ali. Sabe o que eu estou gerando nesse filho? Um mentiroso, um falso. Isso ele vai levar para frente, principalmente quando eu sou um cristão, que ele vai dizer: esse negócio de igreja não adianta, porque esse negócio de mentiroso e falso, meu pai nunca deixou de ser, então não tem problema. Aí sabe o que eu estou fazendo? Gerando o mal nele e em mim, porque na Bíblia diz: mentiroso, sua parte é no lago de fogo. Apocalipse 21:8. Então o mundo está gerando esse tipo de filho. O pai ensinando muitas coisas diabólicas para seu filho, produzindo o mal, entendeu? Então, olha só, irmão, o texto bíblico que a gente vai ver aqui, por exemplo, aqui ó, Romanos 12:21, sabe o que ele diz? Não te deixa vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Isso aqui a gente não falou lá na escola em áudio. Se você quiser, está entrando agora pela primeira vez pelo YouTube, não está pegando ainda a nossa escola em áudio, quer começar a ouvir nossos ensinos, são diferenciados, que as igrejas dos falsos profetas não pregam nunca essas coisas, e você quer uma escola em áudio para ouvir, onde Deus vai transformar você numa nova criatura, para você ganhar recompensas de Deus. Por isso, então pega meu número, 984904763, e o código do Maranhão é 98, amém? Você está fora do Brasil, põe antes 55 antes, tá legal? Então vamos lá. Então aqui o texto, Paulo está dizendo para quem? Para uma igreja, em Romanos 12:21, não te deixa vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Por que ele está falando isso? Esse texto, desde o verso 18, está falando sobre a gente se vingar contra alguém, quando alguém vem contra nós. O cristianismo, quando Paulo começa a pregar, 2000 anos atrás, ele era super perseguido.
Os judeus odiavam os cristãos, Roma odiava os cristãos, os prendiam, batiam, matavam, deixavam passar fome. Eles podiam dizer: olha, nós somos muitos cristãos. Naquela época já tinha milhares. Quando Paulo escreve Romanos 12, já tinha mais de 20 anos o cristianismo espalhado no mundo inteiro da época. Eles tinham milhares e milhares de cristãos. Eles podiam dizer: bora formar um exército, vamos resistir qualquer um que não quiser ouvir a palavra, vamos pegar uma espada e vamos matar quem vier perseguir a gente. Não, irmãos, geralmente sabe o que eles faziam? Fugindo também perseguindo, fujo para o outro lado, fujo, e quando me pegarem, perdoo qualquer um que me bater, perdoo, porque o Paulo também, antes ele era um perseguidor. O Paulo antes também perseguiu muita gente. O Paulo, antes de ser um cristão, era malvado também contra os cristãos. Ele tinha uma religião que ele perseguia os cristãos. Basta você ver em Atos 9, verso 1 em diante, o testemunho dele, por que ele se tornou cristão. Antes ele perseguia a igreja. A mesma coisa ele fala em Gálatas 1, o testemunho dele. A mesma coisa ele fala em 1 Timóteo 1, o testemunho dele, que antes ele era um pregador, um opressor do cristianismo, e Deus deu para ele uma chance de sair daquela vida de maldade para vir ser transformado pelo cristianismo, que nenhuma religião nunca fez com ele. Não tem isso em nenhuma religião, só tem no cristianismo. A religião de Paulo da época nunca fez isso com um ser humano, igual Paulo, que era um perverso, para convertê-lo em um homem bom, bondoso, que perdoa todo mundo. Então, ele diz aqui, não persiga ninguém, não te vinga de ninguém, não odeia ninguém, não deixe o mal te vencer. Vence o mal com o bem. Aí no texto ele diz, eu não vou ler, mas depois você lê, que ainda tem um monte de coisa para falar. No mesmo texto ele diz: se alguém que for teu inimigo, ele tiver fome, dá de comer para ele. Se alguém que é teu inimigo tiver sede, dá água para ele beber, dá um chá, dá uma Coca-Cola, dá um suco de graviola, pega uma coisa excelente, dá para ele. Sabe por quê? O diabo que está nele vai sair voado. Porque ele vai começar a dizer: não, rapaz, esse pessoal aí está me tratando bem, viu? Eu nunca mais persigo, eu vou largar de perseguir. Assim, meus irmãos, que Paulo foi tratado, viu? Os irmãos, quando receberam Paulo pela primeira vez, a igreja, trataram Paulo assim, assim: ô meu irmão Paulo, vem cá, bora se beijar, vem cá, tu vai ser um dos nossos agora. Vem, mora aqui na minha casa, vem morar na minha casa, vem comer aqui, vem dormir aqui, Paulo. Antigamente ele era perseguidor. Lá vem Paulo, o nego saia voado. Cristão não encostava com Paulo, que ele era perseguidor. Depois todo mundo: ô Paulo, tu é o melhor homem da terra, vem cá que eu te beijo. Porque Deus mudou ele. Deus também quer mudar os perversos, e vai ser através de mim e de você, que somos cristãos. A macumbaria nunca vai mudar um perverso. A política nunca vai mudar um perverso. Dinheiro, fama, poder nunca vai mudar um perverso. Presídio nunca muda perverso. Dá arriscado sair pior. Psicólogo nunca vai mudar perverso. Diploma, tem 1000 diplomas de PhD, teologia, nunca muda perverso. Agora, meu irmão, se a gente orar, dizer: Deus, ajuda fulano, ajuda cicrano, tem misericórdia de Beltrano, e eu fazer minha parte, de não ser um opressor, um perseguidor contra essa pessoa, perdoar, mesmo que me persiga, mesmo que queira ser meu inimigo, sempre estou pronto para ajudá-lo, em qualquer situação, quando eu puder, eu ajudo. Vê o texto lá, viu? É mais fácil Deus tratar ele
e às vezes vai me livrar daquele inimigo viver me perseguindo. Às vezes é um vizinho, às vezes é um vizinho que te persegue a vida inteira. Ele é mal contra você. Aí se tu diz, vizinho, tu me dá uma pedrada, eu te dou outra. Vizinho, tu roubou minha galinha, roubou a tua. Aí sabe o que é? 2 diabos, 2 endemoniados que vão para aquele lá de Mateus 13:49, separado, onde vão ficar os maus. Ah, mas eu cantava, eu pregava na igreja. Jesus, um dia, eu estava lá na igreja, eu liderava a igreja, eu era pastor da igreja. Como uma vez, irmão, eu testemunhei, um pastor morava nessa casa bem aqui, e do lado morava o dirigente de uma outra igreja, e eles brigavam por causa de um bequinho que tinha entre uma casa e outra, de 1,5 metro mais ou menos, de distância de uma casa para outra. Eles se odiavam, fazia tanta briga, que chamava a viatura da polícia, de tanto escândalo deles dois. É a tua mãe, eu vou te dar uma pedrada, tu é ladrão. Aí um jogava bagulho em cima da casa do outro. Aí o filho, que os filhos tudo já era adulto, de um lado e de outro, pegava pau, eu vou te dar, eu vou te dar e te quebrar. Era um escândalo doido. Mas de vez em quando eles faziam o culto na porta de casa. Ainda bem que eu vou morar no céu, ainda bem que Jesus vai voltar, eu vou para o céu. Aí Jesus, tu não, tu é perverso. Não foi isso que eu ensinei para ti. Nunca ensinei você a ser um maligno contra ninguém. É 2 cristãos líderes, mas vai dar os 2 para o outro lado, que aqui não é lugar de maldade. Então, irmão, um deles teve que vender a casa para ir embora, para acabar essa confusão. Mas se ele levou a mágoa, nunca perdoa aquele crente, e morreu lá, coitado, está separado, porque Deus vai transformar a gente numa nova criatura. Isso é o benefício que o Evangelho quer fazer para a humanidade, que Ele tem feito em mim, quer fazer em você, e eu corro todo dia para dizer, Deus me ajude, me ajude. Como dizia Davi no final do Salmo 139, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Todo cristão tem que fazer essa oração todo dia, dizer, Deus me revela, Deus, porque às vezes eu estou enganado, dizendo que eu estou pregando, cantando e orando, só porque eu estou em igreja, e acho que isso vai me levar para o céu. Isso não é nada, meu irmão, isso é apenas tua obrigação, viu, de fazer isto. Mas o principal é você largar de ser malvado, porque Deus vai pagar cada um segundo suas obras. Glória a Deus. Aqui também, meus amados irmãos, tem um texto de Isaías 5, no verso 20, onde Deus diz, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal. Sabe o que é isso? Pessoa que diz, isso aí não faz mal, isso aí é até bom, não tem problema. Mas Deus está dizendo na palavra que você não lê, não quer saber de ler, foge dos ensinos, ou então ensinando a verdade, prefere uma igreja de mentira, uma religião do Satanás, e aqui você não quer. Quando a Bíblia diz, isso aí está errado, aí tu te apaixona pelo errado, dizendo que está certo, e o que está certo, tu sai, está errado, eu não quero, eu rejeito. E aí quando você morre chamando o mal de bem, e o bem de mal. Deus está dizendo, ai dos que fazem isso, ai, porque vai ter o ai, irmão. Muitas tribulações vão vir para esses que chamam maconha, fumar diabo é coisa muito legal, beber cachaça é coisa muito boa, agarrar a mulher do outro é coisa muito boa, ser um político desonesto, ganhar um bocado de dinheiro é coisa muito boa, dinheiro dos outros ficar rico, ser um pastor bandido que não tinha nada, agora ficou milionário com o dinheiro da igreja, multidão de gente sem nenhum centavo dentro da igreja, pobre, membro da própria igreja dele, e ele cada
cada vez mais acumulando, dizendo isso aqui é legal, o mal estou chamando de bom. Deus está dizendo, ai de ti, ai daquele que chama o mal de bem e o bem de mal, porque isso vai ter um dia, uma chamada para separar o mundo. Diz a Bíblia, Cristo vai julgar os vivos e os mortos na sua vinda do seu reino. É o juiz, agora ele é o advogado, ele vai ser o juiz da humanidade inteira. 2 Timóteo 4:2, ele é o juiz, irmão, está preparado para julgar. Porque o evangelho é para mudar o planeta Terra, para a gente ser imitador de Cristo. Onde você vai ver alguma vez Cristo matando os outros, roubando os outros, traindo os outros, viu? Sendo malvado com alguém? Não, ele veio para fazer o bem, que Deus é amor, diz a Bíblia, e ele quer que a gente também seja o amor. Em João 13:35, ele disse, todos saberão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor entre vocês. Então ele é Deus do amor, e ele não quer ver isso na terra, na vida de ninguém. Para morar lá no céu, tem que ter também o comportamento que ele teve. Ele quer que a gente seja imitador dele. Ou então pode cantar, pregar na igreja, liderar, e morreu, está separado. Para onde vão ficar os maus? E está pregando na igreja, irmão, Deus vai salvar todo mundo, está todo mundo salvo, só porque está aqui cantando, é mentira. Deus vai pagar cada um segundo suas obras. Então meu exame como obreiro, irmão, aqui promete fazer a gente se analisar. Quem eu sou, de que lado eu estou? Devo me arrepender ou não? Eu devo continuar deixando o diabo me usar contra mim mesmo, para fazer o mal, contra mim e contra os outros? Cuidado com isso. Ponto. Envie essa mensagem para alguém. Já voltaremos para a segunda mensagem de hoje. E ore por mim, estou orando por você. Chame alguém, indique esse vídeo para alguém. Ative o sininho bem embaixo, para toda vez que vier um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Ele vai te dar um aviso no teu celular, para você assistir e enviar para outros. Me ajudar a evangelizar, tá? Envia essa mensagem para alguém. Já voltaremos, nunca te esquece. Somente a verdade nos libertará. Amém.